Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Plantcast, o primeiro podcast de Fisiologia e Nutrição de Plantas do Brasil. Meu nome é Lenir Goetz, sou consultora de desenvolvimento técnico da ICL e a conversa de hoje parte de um contexto bastante desafiador. Vamos falar sobre os fatores que precisam ser avaliados antes de reduzir ou suspender a adubação fosfatada. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. E para essa discussão, temos a honra de contar com o professor Dr. Paulo Sérgio Pavinato, referência global quando o assunto é fósforo. O professor Pavinato possui graduação em agronomia e mestrado em ciência do solo pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, com ênfase em química e fertilidade do solo. Atualmente é professor associado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC-USP, e também coordenador do programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas da mesma instituição. Além disso, é pesquisador principal do C-Carbon na área de fertilizantes para o acúmulo de carbono no solo. Sua área de atuação na docência e pesquisa é fertilidade do solo e adubação, e seus projetos de pesquisa são focados no manejo de fertilizantes e adubação em sistemas de cultivo, na dinâmica do fósforo no solo e na sustentabilidade dos sistemas produtivos, bem como na utilização e ciclagem de resíduos ambientais como fontes de nutrientes para as plantas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Plantcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e é uma grande honra tê-lo novamente aqui conosco. Olá, Lenir, olá a todos. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui de uma conversa, um bate-papo legal sobre esse assunto, né? E vamos tentar abordar da melhor forma possível o que você elencou aí dos fatores que afetam disponibilidade e como nós podemos manejar melhor esse nutriente que é bastante desafiador para nós. Muito obrigada, professor. Tenho certeza que será uma excelente discussão. E participa conosco também nesse podcast o Guilherme Amaral, gerente de desenvolvimento técnico da ICL. Muito obrigada, Guilherme, por contribuir nessa conversa tão especial. Olá a todos, olá Lenir, olá professor Pavinato, é uma honra, é uma satisfação muito grande estar aqui e conversar com vocês nesse dia de hoje sobre esse manejo de fósforo tão importante, tão relevante nesses dias atuais. Com certeza, Guilherme. E quando falamos de manejo da fertilidade em solos tropicais, o fósforo aparece como um dos principais limitantes. Isso acontece porque esse nutriente ele apresenta uma dinâmica muito específica, com forte interação com o solo, principalmente com os óxidos de ferro e alumínio, o que reduz a disponibilidade para as plantas. E antes de avançarmos na discussão, eu gostaria de ressaltar que em 2023 o professor Pavinato ele gravou um podcast conosco falando sobre os aspectos relacionados a essa complexa dinâmica, baixa eficiência da adubação fosfatada. Foi o episódio 106 e foi uma verdadeira aula sobre esse tema, né? Então, partindo desse entendimento, eu gostaria de avançar na nossa discussão para um ponto que tem ganhado cada vez mais atenção nos últimos anos: o legado de fósforo, que inclusive foi tema da minha tese de doutorado, desenvolvida sob orientação do professor Pavinato, com quem eu tive a honra aí de trabalhar alguns anos da minha vida. E dentro dessa temática, professor, o senhor, que é referência global no tema, poderia explicar um pouco mais o que é o legado de fósforo, como ele se forma ao longo dos anos? Bom, Lenir, quando nós definimos, né, o legado de fósforo, mas esse termo é um termo que derivou do inglês, né, legacy P, né, seria mais um P residual no solo proveniente do manejo ou da ação antrópica. Então, nós estamos pensando aqui que o nosso solo nativo, ele possui uma matriz que, obviamente, tem fósforo, né? E essa matriz natural, ela, né, proveniente de rochas de diferentes materiais de origem, ela vai dar um certo teor ou um certo nível de fósforo no solo, lembrando, né, sempre que, como você falou, né, o teor total de fósforo no solo normalmente é muito maior do que o teor disponível. Então, nós temos um teor ou um nível de fósforo considerado disponível para a planta no curto prazo, que é medido usualmente pelos métodos tradicionais, resina, Melich, assim por diante.
mas nós temos por trás disso uma gama enorme, né, um volume enorme de fósforo que é não disponível, o fósforo que estaria em formas mais preso mais fortemente à fração sólida do solo, tanto em formas orgânicas como formas inorgânicas, e que está interagindo diretamente com essa fração disponível. Então a gente tem essa troca constante, né, esse fluxo contínuo, tanto para um lado como para o outro. E quando a gente fala em legado de fósforo, nós estamos pensando que o fósforo nativo do solo foi modificado a partir do manejo do solo. Então, se você entra para cultivar uma área, você está adicionando normalmente fontes de nutrientes. E esse fertilizante que você está adicionando, muitas vezes ele não é totalmente utilizado pela planta e acaba ficando acumulado no solo. Então, para o fósforo, isso é muito importante. Para o fósforo, a definição clássica de legado é quanto se adicionou de fósforo a partir de uma área nativa que não vinha sendo cultivada, para a produção agrícola corriqueiramente. Então, nós temos uns exemplos de cerrado, áreas de cerrado com 300, 400 ppm de fósforo total, que após alguns anos de cultivo ou décadas de cultivo, foi para 700, 800, 900 ppm de fósforo total. Então, o que nós definimos como legado de fósforo é essa diferença, né, do 300 para o 800, ou seja, esses 500 ppm que se acumularam ao longo dos anos de cultivo de agricultura. Como você bem sabe, ou como nossos ouvintes sabem, nem todo esse fósforo, obviamente, está em forma disponível. Então, boa parte desse legado de fósforo permanece em formas não acessíveis no curto prazo para a planta. Por isso, também nós definimos, né, como legado de fósforo, que é um potencial fornecedor para as culturas em sucessão. Bom, professor, muito interessante esse conceito, né? E quando a gente traz para esses dias atuais que a gente está vivendo, com essa alta dos fertilizantes de forma geral, é importante esclarecer, né, que mesmo essas inserções, essas adições de fósforo ao longo dos anos, nem sempre todo o fósforo vai estar disponível, como o senhor bem disse. E esse ano em particular, né, o produtor ele já tomou a decisão de reduzir o uso de fertilizantes de forma geral, não só o fosfatado. O fosfatado é o nosso foco hoje, mas também dos outros, né? E aí, professor, nesse sentido e trazendo para a nossa temática aqui da conversa, eu como produtor, eu como tomador de decisão, né? Quais os critérios que eu teria que avaliar antes de reduzir ou suspender uma adubação fosfatada? Olhar esse teor de fósforo da análise, ele é suficiente para essa tomada de decisão? Assim, só para a gente contextualizar aqui para os nossos produtores também. E aí, continuando na pergunta, né, essa estratificação, ela pode influenciar a disponibilidade e o aproveitamento das plantas? Então, fiz 3 perguntas em uma aí, porque elas são meio conectadas, professor. Bom, Guilherme, muito bom questionamento, porque quando a gente pensa em legado de fósforo, e não é, isso não vale para todos os solos, obviamente, cada solo muda bastante, mas quando a gente, né, se nós pegarmos as análises que a gente tem feito aqui, de, sei lá, de centenas de milhares de amostras, de maneira geral, nós temos visto que somente uns 10% daquele fósforo que você tem de residual de anos anteriores, ele fica disponível ao longo do tempo, né? Então, vamos dizer que se acumulou 500 ppm de fósforo, talvez uns 40, 50 ppm estão ficando disponíveis, ou até menos, né? Depende do solo, cada solo vai se comportar de maneira diferente. Então, o acesso a esse fósforo já presente no solo, que é a soma do residual ou do legado mais o nativo do solo, ele pode, né, ser, por algum motivo ou por alguns fatores de planta, acessado pela planta e ela acaba se absorvendo parte desse fósforo que já está lá. Então, quando a gente pensa em reduzir dose de fósforo, que foi a sua pergunta, né, eu acho que o principal fator né, nós temos que olhar no momento como estamos com os níveis de fósforo, e aí eu volto a falar do P total do solo, porque, né,
quando nós avaliamos a disponibilidade de fósforo no solo, nós temos que avaliar aquele teor que é considerado acessível facilmente pela planta. Ou seja, né, classicamente no Brasil nós temos o método da resina e o método Melish. Não quer dizer que esses teores que estão acessíveis pelos métodos sejam somente eles os disponíveis para a planta ou que a planta possa pegar, mas ele é um indicativo de como o teu solo vai se comportar em relação ao ressuprimento de fósforo para a solução e a planta pegar. Certo? Então, o principal fator, obviamente, é a disponibilidade de fósforo. Então, se você tem um teor disponível de fósforo alto no solo, possivelmente você possa cultivar esse solo sem aplicação de fósforo e a planta vai produzir em alta produtividade, sem perda, né, sem risco de queda de produtividade. Agora, se os teus teores estão médio, baixos no solo, a probabilidade de resposta é muito maior, ou seja, a tendência é, você precisa aplicar mais para ter a resposta em alta em aumento de produtividade. Certo? Então, esse é um ponto crucial. Obviamente que as metodologias de análise são os indicativos mais, como é que se diz, mais confiáveis que nós temos hoje para trabalhar com redução de dose, por exemplo. Mas aí existem também outros fatores que são importantíssimos para nós considerarmos aqui. Que um deles é como está o seu solo em termos de, né, pensando na parte chamada de saúde do solo, como ele está quimicamente, como ele está fisicamente, como ele está, né, biologicamente. Ou seja, você tem que considerar se o seu solo está bom para o desenvolvimento da planta. O fósforo é um dos nutrientes que a planta vai precisar. Nós temos outros 16, 17 nutrientes, pelo menos, que a planta vai precisar. Então, se você tem problema de compactação, por exemplo, você vai restringir o crescimento radicular. Restringir o crescimento radicular, você vai restringir o acesso da planta ao fósforo, à água, a outros nutrientes. Se você tem problema de acidez, né, deixou cair muito o pH do seu solo, você vai restringir também. Claro que ele vai afetar a disponibilidade de fósforo, mas ele vai restringir muitas vezes o crescimento radicular também. Então, se você tem problema de alumínio em perfil, né? Então, são vários fatores que você tem que considerar que, né, estando no ambiente adequado para o crescimento radicular, né, aí sim você vai ter um fácil acesso a esses nutrientes. E aí pode, né, o teor de fósforo sim ser um limitante importante para a maior produtividade das culturas. Né? Então, são pontos importantíssimos. Além da parte biológica. Biológica, obviamente, né, quando a gente pensa em micro-organismos no solo, a gente também associa isso à matéria orgânica. Então, se você consegue ter mais matéria orgânica no solo, você tem mais acesso, ou você gera mais carga, você gera mais CTC, você gera mais disponibilidade de nutrientes, e com isso também, né, acelera mais a ciclagem no solo como um todo. Então, por exemplo, das duas situações, um solo com baixa matéria orgânica e um solo com alta matéria orgânica. No solo com baixa matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes ou a capacidade desse solo de tamponar o ambiente é muito baixa. Então, muitas vezes você precisa ter alto cálcio, alto magnésio, alto fósforo, alto potássio, muito alto, muitas vezes, para a planta conseguir produzir bem. Agora, você pega um solo com alta matéria orgânica, muitas vezes a planta, como esse solo tem uma capacidade de tamponamento muito alta, muitas vezes teores médios de cada um desses nutrientes são suficientes para que a planta produza bem. Por quê? Porque ela vai ter o sistema radicular crescendo bem e ela vai ter, né, um ambiente com uma ciclagem maior de nutrientes pelos micro-organismos que estão ali atuando, né, a decomposição, a mineralização, a ciclagem de cálcio, de magnésio, de potássio e, obviamente, do fósforo também, que está nessa fração orgânica. Então, o fósforo, né, orgânico do solo, que muitas vezes a gente não mede, pode ser um parâmetro importante para, né, ciclar mais e disponibilizar mais nutrientes da planta. Então, são vários fatores que a gente tem que, né, pensar aqui, tem que envolver nesse parâmetro de considerar em redução de dose, mas eu diria que, né, o fator mais confiável e que a gente tem em mãos hoje ainda é a recomendação oficial que a gente tem nos boletins, ou seja, né, teor na camada de 0 a 20, lá quando tem o teor alto, acima do crítico, você pode pensar em reduzir dose, porque você não vai comprometer o rendimento das culturas. Então, de maneira geral, eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas
né, de maneira geral, pensando como a gente tem que ciclar esse elemento no solo. Perfeito, professor. Trouxe aí todos os aspectos aí do manejo do fósforo em si, né? Muitas vezes a gente quer olhar só pro elemento e esquece de questões químicas, físicas e biológicas ali que acontecem junto, né? Foi perfeito aí. Muito obrigado. Muito bom, professor. Com certeza, né, a gente tem que avaliar além dos aspectos químicos, mas o ambiente como questões físicas e biológicas também, né. E aí, um outro fator, né, que é um tema, assim, do momento, né, é em relação a mudanças climáticas, El Niño, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada nesse sentido. Se o senhor poderia comentar um pouco como o El Niño, ele pode afetar a eficiência da absorção do fósforo pelas plantas, a eficiência da nossa adubação fosfatada. Em relação à disponibilidade de água, estiagem, a gente sabe que diferentes regiões serão afetadas de diferentes maneiras pelo El Niño, né? Bom, quando nós olhamos essa parte ambiental, né, e principalmente a parte de chuvas, que é o mais importante, né, a disponibilidade de água, obviamente, é o fator mais importante que, nesse caso aqui, nos dá o acesso ao fósforo, né? Não é só para fósforo, é para todos os nutrientes, né? Se nós não temos água no solo, nós não vamos ter acesso a nenhum dos nutrientes, porque a planta, né, como nossos chefes, né, nos contavam a história, né, a planta ela bebe. Então, ela bebe os nutrientes, ela bebe os elementos que vão fazer a parte de todo o processo e fotossíntese e tudo mais para produzir biomassa. Mas a disponibilidade de água é o principal fator, né? Tanto é que, inclusive, né, nosso grupo agora, nós estamos envolvido bastante, né, muitos projetos aqui relacionados a estresse, principalmente estresse hídrico em relação à resposta a fósforo, porque nós temos visto, né, em vários experimentos de campo que a nutrição adequada com fósforo, ela vai promover uma resistência maior da planta a estresse hídrico e estresse térmico também, né? Então, quando a gente fala agora em mudança climática, fala em El Niño, esse ano que está uma previsão, né, de que a chuva vai vir com força no sul e talvez faltar mais para a região central do Brasil, né? Se você tem um solo com teores altos de fósforo ou você vai fornecer uma adubação adequada com fósforo, a sua probabilidade de a planta resistir mais ao estresse hídrico é maior. Ou seja, né, faltou água, o fósforo tem uma resposta primordial em termos de resistência da planta a esse estresse por água, né? Lembre, para o fósforo chegar à planta precisa ter água, obviamente. Mas, no momento que começou a faltar água, né, se a planta está bem nutrida com fósforo, ela consegue resistir muito melhor a esse estresse hídrico. É um exemplo clássico que a gente fez um trabalho no Paraná algum tempo atrás, e naquela ocasião teve, né, uma deficiência hídrica aí de na verdade ficou sem chover uns 40 dias, né, e o milho estava sofrendo muito nessa falta de chuva. Inclusive, nós nem amostramos as plantas para avaliação, porque parecia que não ia produzir nada. Era um momento do florescimento, em janeiro, né, do milho, e estava morrendo praticamente. Depois voltou a chover e nós tínhamos duas situações, uma com a fosfato natural e uma com fosfato solúvel, e a outra sem fosfato, obviamente. Na planta sem fosfato, né, por alguns anos, nossa produtividade, depois que o milho recuperou, foi de 2,5 toneladas por hectare. E as plantas que estavam sob adubação fosfatada, elas conseguiram produzir quase 6 toneladas por hectare. Então, isso mostra claramente que, né, se a planta está no ambiente bom e ela está desenvolvendo bem, ela tem um teor adequado de nutrientes internamente, ela consegue ter uma resposta em recuperação também muito boa logo após o estresse hídrico, né? E eu acho que para esses anos agora né, por exemplo, nesse ano que o El Niño está prometendo vir forte, as áreas que estão com os teores de nutrientes altos, não só para fósforo, como para os demais também, elas vão ter uma estabilidade de produção muito melhor. Então, essa é uma garantia que você vai conseguir colher, pelo menos, né, razoavelmente, né, sem colocar muita adubação, sem comprometer. Então, na verdade, você fazer um chamado, que o pessoal fala de perfil do solo, eu não gosto do termo perfil do solo, mas
ter teores adequados ao longo de algumas camadas de solo, isso vai promover uma estabilidade de produção muito melhor, né? E para o fósforo, a gente não precisa falar muito, né? Falar muito em termos de profundidade. A gente pode falar que tendo teores adequados até 20 centímetros já está bom, né? Tem muita gente falando aí que precisa ter fósforo em maiores profundidades para produzir melhor e tudo mais, mas na prática nós não temos visto isso, né? Nós temos acompanhado alguns trabalhos de pesquisa mostrando que se você tem teores adequados de fósforo até 20 centímetros, você não compromete a sua produtividade, porque a planta, né, ela sofre o estresse hídrico, vai secar aquelas camadas superficiais, mas de maneira geral o efeito fósforo na produtividade ele não é tão grande se você consegue nutrir essa planta até essa camada de 20 centímetros. Então, tem dois trabalhos saíram recentemente, um trabalho da China e um trabalho salvo engano, dos Estados Unidos, mostrando que, por exemplo, a aplicação em profundidade de fósforo, nem sempre ela é responsiva, mas quando você joga a certas camadas, até 12, 15 centímetros de profundidade, a resposta é a melhor que a planta dá. E avaliando profundidades maiores de aplicação, isso não ocorre. Ou seja, se você jogar mais de 20 centímetros de profundidade, a produtividade das culturas não é diretamente relacionada com essa maior disponibilidade de fósforo em profundidade. Então, o que nós temos, né, como ideia geral para essa situação de estresse hídrico? Tenha um teor ou mantenha um teor adequado de fósforo na camada até 20 centímetros e, né, que você vai ter uma boa produtividade. Agora, tem um outro porém, né? Como os produtores hoje estão fazendo muito a aplicação superficial, né, broadcasting, essa acumulação de fósforo se dá na camada superficial, ou seja, primeiro 5 centímetros do solo é que fica fósforo, né, que se acumula esse fósforo. Nós temos trabalhos também mostrando mais de 10 anos de aplicação que nos primeiros 5 centímetros é que realmente o fósforo se acumula, abaixo disso, muito pouco. Então, é muito importante você acompanhar no perfil do solo como está o teor de fósforo. Ou seja, a minha recomendação seria avaliar 0 a 10 e 10 a 20. Se o seu teor em 10 a 20 estiver baixo, possivelmente você possa ter uma limitação, sim, de produtividade, principalmente em anos de estresse hídrico. O teor em cima pode estar alto, ou até muito alto muitas vezes, porque acumula muito fósforo nas camadas superficiais. Mas se o teu teor diz 10 a 20, que é uma... imaginando 10 dias sem chuva. 10 dias sem chuva, essa camada de 0 a 10 seca, com certeza, né? 10 a 20, já nem tanto. Então, você tem uma resistência maior quando os seus teores estão, né, pelo menos médios na camada de 10 a 20. Então, a minha recomendação é avaliem sempre no solo como está também a camada 10 a 20. Não pegue só uma amostra de 0 a 20. Por quê? Porque a camada de 0 a 20 vai te dar um parâmetro médio, mas muitas vezes a sua camada superficial, os seus primeiros 5 centímetros estão com teores muito altos de fósforo e 10 a 20 os teores estão baixos. Então, tentem acompanhar no perfil do solo, porque isso aí vai ser importante, como você falou, Lenir, para essas situações de maior estresse hídrico. Se está chovendo bem, se está boa a distribuição de chuvas, só fósforo superficial pode produzir muito bem. Agora, deu um estresse hídrico, a planta vai sofrer mais porque ela não vai ter acesso a fósforo, né, na camada superficial, porque seca, né? Faltou água, não tem mobilidade de fósforo, não tem difusão e a planta não vai absorver esse nutriente. Sensacional, professor, muito bom. É isso mesmo, e com certeza essa informação, esses fatores irão ajudar os produtores e consultores a tomarem decisões mais assertivas, né? E essa informação de aplicação no sulco e a lanço tem dados, inclusive, do meu doutorado, né, que a gente avaliou, que com aplicação a lanço, mais irrigação, a gente não teve diferença na produtividade, né? Então tem esse aspecto, um manejo eficiente, sistema plantio direto bem feito, plantas de cobertura e irrigação, não tinha problemas de estiagem, e o resultado é bem diferente comparado a anos de déficit hídrico, né? Então, muito obrigada por trazer essa informação e essa reflexão aqui pra gente. Sem dúvida, um ponto importante também a considerar aí em relação às formas de aplicação, né? O que a gente tem falado aos produtores hoje em dia é: você quer fazer adubação a lanço? Você pode fazer, não tem problema nenhum, né? Até porque a logística facilita muito
Mas, pensando em cerrado, pensando em rotação, por exemplo, onde entra algodão, principalmente, que algodão é uma cultura muito responsiva a fósforo, né? No ano de algodão, enterra esse fósforo. No ano de algodão, joga o fósforo no suco, que você vai manter teores mais adequados de fósforo mais embaixo, né? Então, um ano de algodão, um ano dois de soja, no ano de algodão você faz o suco, a planta vai aproveitar melhor esse fósforo, vai ter uma resposta em produtividade, possivelmente, e você consegue também manter esse fósforo mais abaixo. Então, a gente tem visto, né, vários trabalhos de campo aí o pessoal, né, colocando, pelo menos a cada 2, 3 anos, fósforo no suco, para, né, jogar esse fósforo pelo menos aos 8, 10 centímetros de profundidade e tentar manter esse fósforo em teores adequados mais abaixo no perfil do solo. Acho que é importantíssimo considerar isso. Excelente, professor. E aí eu queria pegar o gancho nesse manejo intercalado, né, digamos assim, entre suco e, e alanço, né, essa aplicação de fósforo, e trazer um pouco na sua resposta anterior ali do El Ninho, né? Se a gente for pensar e colocar uma pimenta nesse prato nosso aqui, né? Você disse que o fósforo ele consegue atenuar os estresses aí principalmente em épocas de El Niño, que está se desenhando em algumas regiões, que o fósforo aplicado, estratificado, tendo teores nos solos é interessante, né? Só que o Brasil é muito grande, professor, e a gente sabe também que a gente tem grandes problemas quando pensa em fatores físicos aí, né? Principalmente compactação, adensamento, que pode ser também um limitador para esse fósforo nesse nosso solo, né? E esse manejo aí de colocar no sulco também em época de algodão poderia quebrar essa camada. O senhor poderia trazer para a gente aí uma abordagem dessa eficiência do fósforo nessas condições também, falar um pouco da compactação e do fósforo? Na verdade, a compactação ela é um problema que não é exatamente diretamente do fósforo, mas é um problema que vai ser de crescimento de raiz e acúmulo de água, né? De Então você não sistemas, né? consegue, você não consegue acumular água no solo, não consegue infiltrar água no solo, você vai limitar o crescimento radicular, né, também, né, pela compactação, e a planta não vai acessar água. Então, não acessando água, não vai acessar fósforo, não vai acessar qualquer nutriente. Mas assim, a compactação é um problema, eh, e você manter o solo com né, um ambiente com não compactado, né, e principalmente pensando em agregação, pensando em formação da estrutura do solo, ele é importantíssimo para fósforo. Trabalhos de um colega nosso, né, foi inclusive aluno nosso, colega da Lenir, na mesma época de formação aqui do Maurício, mostraram que o fósforo ele se acumula mais em agregados menores no solo. Então, você ter um solo bem estruturado, ou seja, ter matéria orgânica para formar mais agregados e formar agregados menores, que os agregados menores não, são aqueles que mantêm também mais água disponível no solo, é importantíssimo. E ali nós temos mais fósforo. Ou seja, é uma consequência direta, né? Você agrega melhor o solo, você deixa melhor a estrutura e nessa melhor agregação você também fornece mais fósforo para a planta. Ou seja, vai ficar mais naquela interface, né, de troca entre formas não disponíveis e formas disponíveis no solo. Então, a agregação, a estruturação do solo é importantíssima. Agora, não pode chegar ao ponto de compactação, né? Ou seja, você tem que manejar bem o seu solo para não promover excesso de compactação, que isso vai restringir muitas vezes a entrada de água no perfil e também o crescimento radicular. E aí você afeta negativamente, né, todos os fatores de crescimento aí que vão interferir na absorção pela planta. Difusão. O fósforo, como nós sabemos, ele difunde no solo até o sistema radicular. Difusão, ela é, para fósforo, ela é tem um fator de difusão aí que se estima média para fósforo no solo de 1 centímetro por ano, talvez até menos, né? Depende do solo, ó. Cada solo é diferente, mas, então esse fator de difusão é 1 centímetro o fósforo pode se deslocar no solo para chegar até a raiz. O contrário que é mais importante, ou seja, a raiz chegar até o fósforo. E se você não tiver raiz chegando até perto desse fósforo, a planta não vai absorver, tá? Então não adianta nós aplicarmos fósforo superficial e querer que a planta
pegue esse fósforo se não tem um ambiente com teor de água adequado, né? E fósforo superficial, como sabemos, né? Para a planta pegar, essa raiz da planta tem que vir para a superfície. Então, tem que ter bastante superfície, raiz superficial que vai absorver esse fósforo. Então, né, se nós compararmos a situação de formas de aplicação, aproveitamento de fósforo, né, quando nós temos uma aplicação superficial, normalmente o aproveitamento de fósforo para a planta daquele ciclo, daquele momento da aplicação, é minúsculo, é menos de 5% muitas vezes. Mas aí você pensa mais em adubação do sistema, e você coloca esse fósforo no sistema para repor o que a planta vai pegar de outras, né, regiões do solo que ela está explorando. Então, você tem teores adequados de fósforo no solo, a raiz vai crescer em diferentes profundidades, vai absorver esse fósforo, e aí a reposição que você está fazendo é superficial. Mas você não está pensando em adubar a planta, você está pensando em repor aquele fósforo no sistema como um todo. Certo? Então é importantíssimo, né? Não ter compactação é um fator que vai afetar diretamente o aproveitamento de fósforo e dos outros nutrientes para a planta, muito mais em função do crescimento radicular do que de onde esse elemento está exatamente, né? Esse eu acho que é o ponto principal desse questionamento aí em relação à compactação. Excelente, professor. Eu acho que muitas vezes a gente foca muito nos aspectos químicos, pensando em quanto que tá o teor de fósforo, e a gente acaba esquecendo aspectos físicos, né. E agora, incluindo um outro fator, né, vamos para a parte biológica, né. Uma tecnologia que a gente sabe que vem ganhando espaço é o uso de micro-organismos mobilizadores de fósforo, né. E na prática, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais como esses micro-organismos eles auxiliam no acesso do fósforo no solo. E uma pergunta que chega muito, assim, quando a gente vai, conversar com consultores, produtores, é se existe algum valor ou alguma referência confiável de quanto é possível reduzir a dose do adubo fosfatado utilizando essas tecnologias, fazendo uma inoculação com os micro-organismos. E também, se o senhor quiser comentar alguns dados que o grupo de pesquisa, o GEFA, tem observado nos últimos anos, fique bem à vontade também a respeito. Bom, Leni, tentando responder a sua primeira pergunta, a gente tem visto inúmeros produtos no mercado hoje em dia, né, surgindo para, como o pessoal chama de solubilizadores de fosfato. Como bem você comentou, e eu concordo, acho que não são exatamente diretamente solubilizadores, né? A gente gosta de chamar o termos mobilizadores de fósforo, por quê? Porque eles vão ajudar de alguma forma a planta a ter acesso a formas de fósforo que não tinha anteriormente, né? Então, os micro-organismos que atuam nesse meio, normalmente eles vão modificar pH, modificando o pH, então eles mobilizam parte do fósforo inorgânico que estava ligado a cálcio, ligado a outros ambientes de solo e podem solubilizar. Eles podem excretar compostos orgânicos, principalmente, que vão interferir para competir diretamente com esse fósforo nas reações químicas do solo e liberar um pouco mais de fósforo para a solução do solo, bem como esses micro-organismos atuam da mesma forma que as plantas fazem na exudação de enzimas, né? Enzimas, fitases, fosfatases e assim por diante. Essas enzimas, elas vão atuar diretamente nas formas orgânicas de P que não estavam prontamente disponíveis e podem quebrar esse fósforo, quebrar a ligação do fósforo com o carbono através da decomposição desse material ou da própria quebra em si, né? E liberar esse fósforo orgânico para formas inorgânicas acessíveis para a planta. Então, o termo mobilização de fósforo eu considero mais correto para considerar essa ajuda que os micro-organismos promovem no ambiente radicular. Mas lembre que a atuação desses micro-organismos é restrita à região isosférica, né? Nós consideramos a região isosférica para fósforo em termos de 2 a 3 milímetros em volta da raiz. Então, naquele ambiente, os micro-organismos vão ajudar. Se voltarmos na questão anterior de compactação, se não tiver raiz, não adianta, né? Então, a raiz tem que estar lá de qualquer forma. Então, tem que ter um bom crescimento, desenvolvimento radicular para você ter mais acesso a regiões distintas do solo
né? E aí sim esses micro-organismos podem ajudar. Então a gente tem visto trabalhos, né, de várias empresas que têm lançado produtos, né, com esse sentido, né, de mobilização de fósforo. A gente tem feito pesquisas aqui em colaboração com colegas aqui da genética e do Sena também, mostrando que alguns micro-organismos têm um potencial enorme em acessar formas menos disponíveis de fósforo, né? Principalmente o gênero Bacillus, que é o mais comum que a gente tem no mercado, Bacillus ou Priestia, né, que são os mais atuantes hoje. E Pseudomonas também tem visto algumas cepas, mas o Bacillus é o que mais mostra em laboratório um efeito significativo, né? Mas voltamos ao assunto do ambiente. Lembrem que o micro-organismo que você adicionar no solo, ele vai ter uma competição com a flora, com os micro-organismos, né? Com a fauna natural do solo, né? E esses micro-organismos, eles têm que ter um ambiente adequado para se desenvolver. Então, se você está com um ambiente bom, né, você tem um teor de matéria orgânica adequado no solo, você tem um ambiente, né, físico bom, aí sim esses micro-organismos vão atuar legal, né? Eles vão ajudar a planta a acessar mais o fósforo, porque eles causam essas modificações no sistema radicular, né, na região exosférica e muitas vezes facilitam o acesso da planta. Usualmente a gente fala que o micro-organismo vai responder bem em ambiente não tão restritivo que a planta não sobreviva ou não cresça adequadamente. Ou seja, se o teor de fósforo está muito baixo no solo, o micro-organismo não vai fazer milagre. E se o teor de fósforo no solo está muito alto, a planta não precisa ajuda desse micro-organismo, né? Então ela consegue produzir bem sem o micro-organismo, certo? Então, se você está naquele meio de campo ali, né? Dá um teor intermediário de fósforo, nem tão baixo nem tão alto, muitas vezes a resposta do micro-organismo é mais legal, né? Vai ser mais promissor. Agora, ambiente muito restritivo, micro-organismo não faz milagre. Ambiente com teor alto de fósforo no solo, possivelmente o micro-organismo também não vai fazer milagre. Certo? Então, esse eu acho que é o ponto crucial que a gente tem visto em termos de resposta. E cada cultura responde de forma diferente, né? A gente tem visto resposta, por exemplo, na cana aqui, a associação de micro-organismos, mas o mesmo micro-organismo, ou as mesmas cepas parecidas, né, na soja e no milho não mostraram resposta. Por que isso? Possivelmente porque soja e milho estão crescendo num período de boa precipitação, ou seja, não está faltando água. A cana não, a cana fica o ano todo no campo. Então ela sofre, não é, no período de inverno aí com a falta de água. E aí o micro-organismo possivelmente esteja ajudando mais ela do que ajudaria as anuais, né, de ciclo mais curto. Tentando responder a sua pergunta em relação aos teores, né? Dá para reduzir dose ou não dá? Não existe parâmetro técnico, né, confiável para dizer que dá para reduzir dose. Agora, como eu falei, se você está num ambiente com alta disponibilidade de fósforo, possivelmente esse micro-organismo não vai ter resposta mesmo que seja, né, adubando ou não adubando. Agora, estar num ambiente mais restritivo, aí sim o micro-organismo pode ajudar com acesso a esse fósforo, né? Então, eu acho que depende muito mais do parâmetro solo em si, né, da sua análise de solo, que é o nosso carro-chefe, né, nossa base para fazer a recomendação, do que pensar em reduzir dose de maneira linear, né, sem pensar, sem considerar o tipo de solo, sem considerar o ambiente que você está de produção. Então, acho que isso é o mais importante. Realmente, a gente não tem visto assim uma resposta direta em termos de, se eu colocar um micro-organismo, eu posso ter acesso a 30% a mais de fósforo. Não, esses números a gente não tem. Não tem, acho que nenhuma empresa tem, né? Porque não é fácil medir, né? Tem muita gente que vem, né, com análises, com amostra de solo, querendo quantificar os teores de fósforo. A gente faz muita análise de dinâmica do fósforo, né, do fracionamento. E o micro-organismo em si, é muito difícil a gente quantificar o efeito direto do micro-organismo, tá? Se você pegar um solo que foi aplicado, foi inoculado com micro-organismo, e um solo que não foi inoculado e fazer análise, possivelmente você não vai pegar efeito na disponibilidade direta de fósforo no solo. O efeito é indireto, ou seja,
O micro-organismo atua muito mais como promotor de crescimento do que como solubilizador, né, ou mobilizador de fósforo, certo? Então, se não tiver a planta ali junto com o micro-organismo, possivelmente não vai ter diferença nenhuma no teor de fósforo disponível no solo. Agora, como eu meço o efeito direto do micro-organismo? O efeito direto é a planta, ou seja, o que importa para nós é se a nossa planta-alvo, a nossa cultura, está aproveitando melhor o fósforo, está pegando mais fósforo e está respondendo em produtividade, né? Se você tiver um ganho de produtividade de 2 a 3 sacas de soja por hectare com o micro-organismo e pagando a sua conta, né, pagando o custo da aplicação, excelente, você está tendo resposta, certo? Mas na prática, pensando em análise de solo, a gente não consegue realmente pegar essa diferença, certo? Então, tentando enfatizar a tua pergunta, né? Eu não tenho um parâmetro confiável para dizer que dá para reduzir dose de fósforo. Vai depender muito do teu solo, né? Existem ou existiram em tempos atrás produtos mágicos aí que funcionavam muito bem em solos com alto teor de fósforo. É óbvio, se o teor de fósforo está alto no solo, nenhum produto vai responder. Você pode aplicar fósforo que não vai esconder. Então, qualquer produto que você aplicar ali vai produzir bem, certo? Então, existe muita falácia nesse assunto sobre isso, mas realmente a gente tem visto pouco. né, vamos considerar sempre a planta como um fator de resposta. Se a planta está respondendo, ok, ótimo, certo? Então, é mais a avaliação in loco do que generalizar essa resposta. Muito bom, professor. Dentro da nossa premissa, né, da nossa mandala de promessas aqui, a gente tem a biomimética, né, e é a observação da natureza e também o termo nutrologia, e é olhar cada ambiente, cada indivíduo de forma única, né. Então, nessa última resposta, professor, eu acho que a gente sintetiza bem essa promessa, né, que não adianta a gente olhar para os indivíduos sem olhar para o todo também e fazer essas observações da natureza. Professor, partindo aqui para o final, fiquei incumbido aqui de fazer a última pergunta, né? Pensando ali que o produtor ele já vem com essas decisões tomadas, né? Muitas vezes aí empíricas, né? Ou por desconhecimento, e a nossa função aqui é trazer luz a esse conhecimento aí. Como que ele pode, né, minimizar ou atenuar danos aí em cima desses conceitos que foram elaborados e trazidos aqui pelo senhor com mais segurança, né? Pensando de uma forma técnica, uma decisão prática no campo, como que seria esse checklist aí para orientar esses processos aí entre aspas, né, redução com segurança? Teria uma fórmula mágica, alguns passos a serem seguidos? É, bom, não existe fórmula mágica, né? A nossa base ainda é a análise química de solo, né? Fazer uma análise química de solo, mandar para um laboratório confiável, ter um parâmetro, né, de análise que seja, né, que você acredite, né, que tenha uma resposta correlacionada com a planta é o mais importante. Então, a análise química é a nossa base e sim, né, considerar o seu ambiente e como está o seu solo, porque o mais importante é você ter um ambiente bom, física, química e biologicamente, né? Então, você tendo aquele ambiente que a planta vai conseguir crescer bem, você tem um acesso mais fácil. E aí, né, pensando em, obviamente, anos ruins, anos de preço alto, como esse ano que você projeta, né, um custo alto do fertilizante. Se você está com o teu solo bom e tem um teor alto de fósforo, pode reduzir a dose com certeza. Ou, em muitas situações, até não aplicar fósforo, porque o seu solo é capaz, né, de tamponar e suprir adequadamente a quantidade que a planta precisa. Mas lembre que, né, essa extração, né, diferente de uma fixação biológica de nitrogênio, que o pessoal pensa, né, que o micro-organismo consegue fazer um milagre de tirar o nitrogênio da atmosfera e jogar para a planta, o fósforo não, nós não temos outra fonte de fósforo que não que está no solo. Então,
o micro-organismo pode te ajudar a explorar melhor esse fósforo do solo, mas você está extraindo esse fósforo do solo. A planta está levando embora com a colheita, né, esse teor de fósforo. Então, você, em algum momento, vai ter que repor esse fósforo para manter o equilíbrio do sistema. Você pode ter um legado de fósforo, né, um fósforo acumulado ao longo do tempo. E sim, aí você pode explorar esse legado de fósforo para, muitas vezes, né, em anos de preço alto, você evitar de usar uma adubação pesada, ou até nem usar, como exemplo, né. Eu tenho situações né, que a gente acompanha no campo aí de empresas que fazem esse acúmulo de fósforo no solo, hoje estando com teores muito altos de fósforo, né, por exemplo, fósforo resina, que a gente considera aqui como 30 ou 40 ppm como fósforo crítico, os caras estão com 60, 70, 80 ppm de fósforo no solo. Nessa situação, você pode cultivar por 2 a 3 anos sem adubação fosfatada, que você não vai perder produtividade, certo? Então, nesses ambientes, né, com uma fertilidade construída, você consegue ter mais estabilidade de produção, certo? Agora, se o teu ambiente está restritivo, né, se o teor está médio, baixo, não adianta, né? Quer produzir bem, você vai ter que pôr. Vai ter que aplicar fertilizante. E não queira que o micro-organismo faça milagre. O micro-organismo pode ajudar a certo ponto, mas ele não vai conseguir, né, que a planta retire altas quantidades de fósforo no solo num curto prazo. Então, acho que, como mensagem aí, a gente tem que deixar que você tem que fazer o todo, né? Tem que fazer o manejo seu do solo bem feito para você ter um ambiente bom para a planta, né? Você tem que se preocupar que a planta tem que estar no ambiente, né, adequado para o crescimento radicular, para a exploração de nutrientes, de água e tudo mais. E aí é uma consequência ela explorar melhor os nutrientes, né? E para o fósforo é muito importante porque a planta tem que ter acesso a um volume adequado de solo para pegar esse fósforo. Então, acho que o mais importante é nós considerarmos o todo e não, né, fatores isolados aqui no processo de produção. Realmente, professor, não existe fórmula mágica e nem receita de bolo. Cada área tem seu histórico, suas características e seus desafios. Por isso é tão importante avaliar o sistema como um todo e tomar decisões com base em critérios técnicos, como foi muito bem discutido e explicado pelo senhor ao longo desse Plantcast. Essa conversa trouxe informações valiosas e reflexões importantes para ajudar técnicos, consultores e produtores a tomarem decisões mais seguras em relação ao manejo do fósforo em um ano tão desafiador. E a verdade é que teríamos assunto para continuar essa conversa por horas, mas infelizmente chegamos ao final deste episódio. Professor Pavinato, eu gostaria de agradecer pela sua participação e pela sua disponibilidade. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez no nosso Plantcast. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e trazer tantas informações de qualidade aos nossos ouvintes. São anos dedicados à pesquisa e à construção de conhecimento que hoje ajudam a compreender melhor a dinâmica do fósforo e tomar decisões mais seguras no campo. Gostaria de agradecer também ao Guilherme por contribuir para essa rica discussão e a você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui e dedicou um pouco do seu tempo para estar conosco em mais um episódio do Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.